A resposta do ex-presidente Lula no discurso ao senador Aécio Neves não poderia ser pior. Quer que o povo brasileiro adie o debate das propostas de governo para 2014. Isso revela, em primeiro lugar, a arrogância e a presunção, porque todos os partidos que pretendem oferecer candidatos a disputas da presidência e aos demais cargos legislativo e do executivo têm o dever de apresentar propostas. Senador Álvaro Dias, o cidadão brasileiro merece respeito. Fugir ao debate é uma forma de negar a realidade que se delineia diante de todos nós. A economia empacou, o investidor sumiu, a bolsa despencou e o PIB agoniza. Hoje, até o Palácio do Planalto já orientou o ministro Mantega a ficar quieto, porque ninguém mais acredita nas suas malfadadas previsões de crescimento do PIB. E justiça será feita. Nós nunca acreditamos. E não foi porque somos oposição, mas porque os indicadores econômicos mostram tendências bem diferentes das previsões apontadas pela equipe do governo. As críticas contra a área econômica têm vindo de diversos setores que acompanham a evolução do cenário e vislumbram que nessa atuada a situação do Brasil deverá se deteriorar de forma drástica. Não há tempo para o governo fugir ao debate. Independente de quem venha a ser o presidente do Brasil, a estabilidade econômica e o controle da inflação obtidos pelo Plano Real são um patrimônio do povo brasileiro que necessariamente precisa ser preservado. Se o descontrole do governo continuar, corremos o risco de ver naufragar um esforço conjunto, construído com austeridade e pragmatismo, pela equipe que, sob o comando de Fernando Henrique Cardoso, criou as bases para a sustentabilidade da economia brasileira. Veja, senador Simão, que ao longo dos últimos meses o governo tem sido criticado pelo setor privado, desconfiado das intenções estatais numa economia de mercado. O ministro Mantega perdeu o costumeiro apoio da imprensa internacional, até há pouco tempo atrás, numa inusitada política econômica tocada, numa entusiástica política econômica tocada pelo ministro. As críticas que vêm sendo feitas nessa tribuna, desde 2010, quando assumiu o mandato de senador, expressam a verdade. As previsões do ministro Mantega furaram uma após a outra, sem exceção. Ele não acertou em nada. Aliás, uma charge do meu jornal dizia assim: o Oscar de maquiamento vai para ministro Mantega. Maquiou tudo até hoje. As previsões do ministro Mantega furaram. Ele não acertou em nada. Por isso que a forma da imprensa internacional tratá-lo mudou radicalmente. Chegou ao ponto de, em dezembro passado, em artigo intitulado Um Colapso da Confiança, a revista inglesa The Economist pedir a demissão de Mantega por previsões erradas sobre o desempenho do PIB em 2012. Vejam, senhoras e senhores, que em junho do ano passado o ministro chegou a chamar de piada uma projeção de 1,5% feita pelo economista da Credit Suisse. Nas palavras de Mantega, é uma piada, vai ser muito mais do que isso. Não foi. A prévia do PIB, apurada pelo Banco Central, apontou para um crescimento de 1,6% para 2012. É um dado considerado otimista. A expectativa é que o PIB calculado pelo IBGE atinja próximo de 1% para o ano passado. Seguindo a mesma linha das previsões furadas, o ministro declarou que a inflação em 2013 não seria preocupação. Como não, senhoras e senhores? Como não? A inflação já estourou o limite da meta em diversos estados e é uma perigosa ameaça à economia do Brasil. O mais absurdo de tudo é o ministro ter revisto a previsão e sinalizado que o BC pode aumentar os juros para controlar a pressão dos preços. O resultado de uma inflação alta com juros igualmente altos é a receita perfeita para levar o país à estagnação econômica. Outra atitude impensável do governo, que reforça a falta de capacidade administrativa, foi a manobra fiscal, feita pelo Tesouro Nacional para fechar as contas de 2012.
Vamos nos despir das paixões e voltar ao mundo real da economia. Que governo em sã consciência poderia mesmo, em nome de superávit fiscal, fazer o Tesouro Nacional ter um prejuízo de mais de 4 bilhões? Qual foi a fórmula desastrosa adotada pela equipe econômica? Na operação de salvamento do ajuste fiscal, venderam as ações da Petrobras, que pertenciam ao Fundo Soberano do Brasil, no momento em que a estatal liderou as perdas das bolsas de valores. Na prática, senhoras e senhores senadores, o Tesouro agiu na contramão das regras para o investidor. Comprou as ações em alta e as vendeu em baixa. Assim, 2 anos depois de adquirir os papéis, o Tesouro recebeu 4 bilhões a menos do que pagou. Por isso é que o presidente Lula não quer discutir propostas e, juntamente com a presidente Dilma, foge ao debate. Temos, senador Mário Couto, ouvido nesse plenário que nós do PSDB vivemos do passado. O PT é que está vivendo do passado. Está adormecido no momento em que, sem fazer qualquer esforço para implementar uma gestão de resultados ou fazer as reformas necessárias a dinamizar a economia, o PIB crescia por inércia na própria economia mundial. Agora que os efeitos reais da crise mundial demandam propostas claras para dinamizar a economia, o governo está perdido, ao ponto de mandar calar-se o ministro da Fazenda para que as previsões de Manteiga não sejam motivo de chacota. Senador Álvaro Dias, embora a própria presidente Dilma tenha cogitado a substituição de Manteiga, o ministro permaneceu no cargo porque é protegido de Lula. Mas não é apenas por isso que o ministro da Fazenda ficou no cargo. A situação do Brasil revela-se muito mais complexa e o resultado de uma sucessão de erros que dificilmente poderiam ser mitigados apenas pela substituição do ministro. É verdade que a revista The Economist chegou a elogiar o governo Lula e a publicar uma reportagem ressaltando o dinamismo do Brasil sob o título "O Brasil decola". O mercado internacional acreditou que o eterno país do futuro tinha se tornado um país do presente, preparado para aproveitar todo o potencial. Mas ao julgar pelas recentes críticas no mercado internacional à condução da economia, o Brasil abortou a decolagem, ou pior ainda, está prestes a espatifar-se no final do governo Dilma. A ideia do Brasil decolando passou, disse a revista Época. O mega investidor Mark Mobbs, presidente da Tempest Energy Markets, empresa que administra um patrimônio de 54 bilhões de dólares em mercados emergentes e 4,3 bilhões de dólares no Brasil. Só o governo não se dá conta de que a realidade é outra. A presidente Dilma vive de glórias do governo Lula. Se avaliarmos o desempenho do PIB ao longo dos primeiros anos, não há outra conclusão. Dilma é um fracasso na área econômica. O cientista político Christopher Gammon, diretor da área de estratégia para mercados emergentes da Eurasia Group, uma consultoria americana especializada na análise de riscos políticos, disse: a percepção do Brasil pelos investidores estrangeiros está no pior momento desde 2002. Senhoras e senhores senadores, é oportuno reproduzir em plenário as palavras do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não temos dúvida que o PT usurpou as propostas do PSDB, mas o PT não tem ideias próprias. Quando copia, copia mal. O plano do PT para o Brasil era outro. Queriam fazer um governo voltado à estatização e ao controle da mídia, a exemplo de Hugo Chávez, da Venezuela, e dos irmãos Castros, em Cuba. A presidente Dilma não tem conseguido transferir portos, aeroportos e rodovias à iniciativa privada. Por quê? O ranço socialista impede que ao governo de elaborar projetos atraentes e abala a confiança dos empresários. Senhoras e senhores, o Partido dos Trabalhadores deve uma resposta ao Brasil. Essa resposta precisa ser voltada para o futuro da nação. Não pode-se admitir que um governo tenha como principal trunfo as malfadadas previsões de um ministro que, apesar de errar sistematicamente, continua a crer num PIB acima de 4% em 2013. Vamos ao debate, às propostas, ao confronto de ideias, porque estão em jogo o futuro do Brasil, a sustentabilidade e o crescimento econômico duradouro. Com muito prazer, concedo a palavra ao senador Álvaro Dias, nosso sempre... Senador Ciro Miranda, rapidamente, para cumprimentá-lo,
pela posse hoje à frente da Comissão de Educação do Senado, uma missão importante num ano especial para a educação no país, quando travaremos lá um grande debate sobre o futuro do Brasil em matéria educacional. E os cumprimentos pelo discurso, sempre competente. Nós temos que debater, porque o barco da economia nacional está à deriva. E o ministro Mantega deve comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos brevemente, requerimento já protocolamos, o convidando, para debater não apenas a mágica fiscal do final de ano, para escamotear a realidade das finanças públicas no Brasil, mas para debater exatamente o tema que Vossa Excelência traz à tribuna. A economia à deriva, os problemas que afetam a economia do país, colocando em risco o futuro do Brasil. Nós temos que debater este assunto, que é da nossa responsabilidade. O ministro Mantega não pode continuar falando, como a própria presidente Dilma pede a ele, para não se pronunciar, apenas tratar de grandes assuntos, é porque realmente a fala do ministro da Fazenda não esclarece, ela confunde. E nós precisamos acabar com essa confusão. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. E Vossa Excelência não é um crítico por ser crítico. O senhor pontua as verdadeiras lambanças que estão acontecendo nesse governo. Eu agradeço e faço quórum às suas palavras. Está em jogo o legado das gerações do amanhã, senhor presidente. Muito obrigado.